Olá pessoal, boa noite. Vamos dar início à nossa aula de aprendizagem motora do dia 7/4/2020. E hoje o tema da aula é teorias da aprendizagem motora. Aqui temos uma definição, de aprendizagem motora, que é um conjunto de processos que estão associados à experiência e à prática e que vão resultar em mudanças relativamente permanentes no comportamento motor. Por que relativamente permanentes? Porque o indivíduo ele está ao longo da vida sempre aprendendo, E se a gente parar no tempo, a gente vai o quê? Vai deixar de aprender ou vai, a gente poderia dizer, desaprender. Nós temos aí um ciclista que a gente vai usar como exemplo durante a aula de hoje. Se eu aprendi a andar de bicicleta e passo por um longo período sem praticar o ciclismo, vamos supor que eu fiquei 20 anos sem pegar numa bicicleta, eu vou estar, entre aspas, desaprendendo. É claro que quando eu retomar, se eu for praticar de novo, eu não vou ter tanta dificuldade quanto eu tive naquele momento inicial, quando eu não sabia nada, mas eu vou ter muita dificuldade pelo período que eu fiquei sem a prática. Então, a aprendizagem, a prática, ela é extremamente importante na aprendizagem, porque a gente está aprendendo a cada dia. A cada nova prática é um novo aprendizado, ok? As teorias da aprendizagem motoras, elas são baseadas no conhecimento da estrutura do sistema nervoso, principalmente o que? Do sistema nervoso central, que é o nosso cérebro. Não existe nada nesse mundo mais complexo do que o cérebro humano. Tá? Então, às vezes, um cientista ele passa a vida inteira estudando uma pequena parte do cérebro humano e, mesmo assim, ele não consegue decifrar tudo aquilo que existe ali, naquela pequena parte que está representada aí no slide por essa bolinha amarela. Às vezes o cara morre sem desvendar todos os mistérios que existem ali. Por isso, a gente diz que o cérebro humano é a máquina mais potente, a mais complexa que existe na face da Terra. Nós, professores de educação física e treinadores, é claro que nós não temos a obrigação de ter um conhecimento aprofundado sobre o cérebro, mas a gente tem que saber minimamente como é que funciona todo esse aparato, porque o nosso trabalho depende disso. Principalmente quem está aí na fase, que trabalha na fase da aprendizagem e também quem trabalha na fase do treinamento, porque tudo é uma sequência. Então o professor ele tem que ter um conhecimento mínimo de como é que funciona todo esse sistema, o sistema nervoso central, sistema nervoso periférico e assim por diante. Para fins de entendimento aqui do nosso estudo, nós vamos dividir o sistema nervoso em porção sensorial central, que seria o cérebro e todos os seus componentes, e a parte motora, que seria aí, o restante do corpo, os músculos, os ossos, as articulações, os ligamentos. Então, tudo isso aí faz parte do sistema motor do indivíduo. E aqui um esquema da parte central, ou seja, do sistema nervoso central. A grosso modo, a gente poderia dizer que o sistema nervoso central ele é composto por cérebro, cerebelo, bulbo, ponte, medula espinhal, a caixa craniana que protege tudo isso. Então, está aí um esqueminha do sistema nervoso central. A gente sabe que existem conexões entre o sistema nervoso central e a porção motora do sistema nervoso, ou seja, há as conexões entre o cérebro e a parte do corpo, o restante do corpo, que seria a parte motora. Tá? E que os músculos, ou seja, a parte motora, ela recebe os sinais aferentes e executa os eventos motores. O que seriam esses sinais aferentes? São os sinais que vêm do cérebro
para que o músculo coloque em atividade tudo aquilo que o cérebro programou. A organização global do sistema nervoso, ela realiza 3 funções básicas. E aí a gente agora vai falar sobre essas 3 funções. E depois vamos falar mais especificamente sobre essa função da excitabilidade. O que seria isso? São os sinais, né, que são provenientes de receptores, tá? E aqui no caso desse slide a gente colocou, né, os olhos, ou seja, a retina, ela é excitada por uma fonte luminosa, pela luz, e aí ela é excitada, ou seja, ela recebe as mensagens e essas mensagens vão ser conduzidas em direção a uma área específica do cérebro para estar havendo todo um processamento, né, para depois haver a resposta e o movimento. Uma outra função é a condução, é o que eu falei, né? O estímulo é transmitido através das fibras nervosas, tá? Quer para o sistema nervoso central ou a partir do sistema nervoso motor, central motor, né? Então, essa condução de informação é feita através de quê? É feita através das fibras nervosas, ou seja, aquele componente que faz parte dos nervos do indivíduo. E a terceira função seria a integração e regulação. A integração e regulação ocorre dentro do sistema nervoso central, ou seja, já dentro do cérebro, né? Os estímulos ou os sinais, eles são recebidos, tá? Aí eles são classificados, integrados em respostas motoras, que são respostas controladas e coordenadas. Então, tudo isso é um mecanismo que está dentro do cérebro do ser humano e que promove toda essa regulação, toda essa integração aí para estar produzindo uma resposta condizente com a demanda. Como a excitação ela se processa, né? Então, é o que eu disse, toda a informação ela flui pelos nervos, né? Então, a captação, né, ou seja, a recepção dos estímulos, isso tudo passa, né, por esse sistema, tá? E esse sistema ele é composto de fases e de várias estruturas, é o que a gente vai ver na sequência, tá? Então, a recepção do estímulo, a informação, tá, que o estímulo contém, ela vai ser captada, né, por um dos nossos órgãos sensitivos ou sensoriais, e aí a gente pode citar o exemplo da visão, da audição, né, do tato, do paladar, do olfato, do cheiro, né? E isso é captado sob forma de energia física. Por exemplo, através da visão, né, a gente capta o quê? A luz, né? Através da audição a gente capta o quê? O som, e assim por diante. E a outra função seria a transmissão ao sistema nervoso central. Então, depois de traduzida, ou seja, a informação ela passa a energia elétrica, por exemplo, a luminosidade que eu recebo através da retina, vai se transformar ou vai ocorrer uma passagem para a energia elétrica e isso, né, essa informação ela vai ser encaminhada através dos nervos, né? A gente fala nervos aferentes, para uma determinada zona do cérebro do ser humano, né? Uma zona sensorial localizada lá no sistema nervoso central, tá? Específica para decifrar aquele tipo de informação. Análise e decisão do sistema nervoso central é uma outra função, né? Então, quando a informação chega lá no sistema nervoso central, esse estímulo ele é detectado por mecanismos de percepção, tá? Ele é analisado, tá? Comparado com aquilo que já existe na sua memória, com as informações que você já tem na memória, é identificado. Então, isso tudo faz parte do processo de análise e de posterior tomada de decisão do sistema nervoso central. Então, identificado esse estímulo, né, esse mecanismo ele entra em ação e vai ocorrer o quê? Um processo de escolha para uma resposta plausível para aquela solicitação. Tá? Então, após selecionada essa resposta, né, esse código passa pelos mecanismos eferentes, aí são os nervos eferentes, né, que
vão transmitir a mensagem agora do cérebro, tá, até a parte motora, tá? Essa resposta, essa informação, né, ela vai chegar através dos nervos efetores, eferentes, até a parte motora, ou seja, aos músculos, aos ossos, aos ligamentos, tudo aquilo que faz parte da parte de movimento, ok? Então, a transmissão da decisão, né, ao músculo executor, que é o que a gente acabou de falar, né? A resposta ela foi programada e aí ela foi enviada pelos nervos eferentes até chegar ao sistema muscular, tá? Principalmente os músculos que vão ser responsáveis para colocar em prática aquele movimento, ok? Deixa eu ver o tempo aqui. E com isso acontece o quê? Acontece a execução motora. Os músculos eles são estimulados e dá-se início ao movimento, tá? E aí, por isso que a gente consegue, né, fazer todos esses movimentos aí na nossa área esportiva. Veja só o quão complexos são os nossos movimentos, né? Aí no slide a gente está mostrando o quê? Um movimento ou uma técnica, uma habilidade motora específica do basquete, né? O indivíduo ele vai fazer ali, parece uma enterrada, e aí o oponente está tentando fazer o quê? O bloqueio. Então, tudo isso é proveniente, né, tanto de um quanto do outro, das informações recebidas do ambiente que foram acionadas ao sistema nervoso central, ao cérebro, e houve a resposta e agora, no momento da execução, essa resposta está sendo colocada em prática. Aqui tem um esqueminha, né, resumido de tudo isso que a gente abordou até agora. Tá? Veja que os estímulos eles são captados, né, através dos órgãos sensoriais, né? Então é a recepção. A função sensorial ela faz a condução até o mecanismo central, que é o cérebro, né? Então temos lá a parte perceptiva, associativa e efetora, onde teremos as percepções, a decisão e a programação. Tá? A função motora vai conduzir toda essa informação ao sistema muscular, e aí vai ter a execução e a resposta, né, em forma de movimento. Okay? Eu vou dar uma paradinha aqui, porque para facilitar a postagem lá no YouTube, e aí eu vou estar prosseguindo com a aula naturalmente no outro vídeo, ok?